É isso aí. Muito boa noite, Tings. Tings, vamos começar, então, direto falando aqui sobre esse problema internacional, que é o tarifaço de Donald Trump, né? Ele impôs agora à China uma tarifa de 125%. Deixa eu só contextualizar. Ele pôs um tarifaço para o mundo inteiro, e aí hoje ele recuou, né? Foi uma derrota política dele. Agora ele está centrando o fogo só na China, que é uma maneira também dele tentar aliviar a derrota política dele que ele sofreu. Mas focando na China, 125%. A China exporta muito para os Estados Unidos. Aí eu queria saber, a primeira pergunta que eu queria fazer é como é que isso está sendo recebido na China, né? Como os chineses estão recebendo esses ataques, né? Já era esperado? E como é que está sendo? Bom, primeiramente, obrigada por me convidar para falar sobre esse tema tão quente, né? Aí à noite, aqui de manhã, quando eu acordei, já tinha novas tarifas, né? Eu acho que durante essa conversa pode aparecer mais tarifas, então é difícil também acompanhar tudo, né? Mas respondendo à tua pergunta, acho que primeiro de tudo, acho importante enfatizar que não existe uma única opinião pública chinesa, né? Às vezes eu acho que, sobretudo no Ocidente, tem uma impressão que um país de 1,4 bilhões de pessoas só pensa da mesma forma como o presidente Xi Jinping acha e todo mundo está de acordo, mas claramente não é, né? Mas eu acho que enfrentando essas tarifas, tem várias coisas, acho que é importante destacar. Acho que no primeiro momento, quando o Trump voltou ao poder, né, e retomou essa tática de guerra comercial contra a China, que já havia começado durante o primeiro mandato, né, e só escalou rapidamente desde então. Mas nesse primeiro pacote de tarifas recíprocas em fevereiro, que estabeleceu uma tarifa mínima de 10% sobre todas as importações para os Estados Unidos, acho que nesse primeiro momento, alguns setores do público chinês e da comunidade empresarial, né, de comércio mesmo, eu posso dizer, os liberais, mais pró-Ocidente, estavam sugerindo que a China deveria negociar, né, para meio acalmar as coisas. Mas, claro, a gente viu que as coisas escalaram muito rápido. Desde os 10%, depois tinha esse dia da libertação do Trump, em 2º de abril, né? Onde ele colocou mais tarifas de 34%, e agora aumentou para 125%. Então, com esses aumentos de tarifas, eu diria que o país está bem unido nessa questão agora. Acho que não tem ninguém que está dizendo, vamos negociar, porque com quem a gente vai negociar? Tem alguma negociação com o Trump e que age nessa forma? Eu acho que agora o país está bem unido, o povo chinês está tipo, ok, vamos enfrentar isso, vamos proteger nossa soberania nacional, vamos proteger nossos interesses, também os interesses de outros países no mundo, porque os Estados Unidos está fazendo esses tipos de tarifas, essas ações unilaterais contra muitos países, sobretudo o sul global, e eu acho que tem um sentimento meio patriótico, de, vamos enfrentar isso juntos, vamos ser um país forte, etc. Mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Oi, Tings, bom dia aí, né? Aqui já, boa noite. Apesar que eu não estou no Brasil, estou em Portugal, em Lisboa. Eu queria saber uma coisa de ti. Você falou aí a respeito de que, claro, a opinião pública chinesa ela não é uníssona, há várias opiniões públicas diferentes. E, no entanto, por ser um país que tem um modelo de governo em que, pelo menos no momento de se expressar como Estado nacional, existe um discurso muito centralizado e unificado. Eu assisti agora há pouco um pronunciamento do presidente Xi Jinping e ele usa uma analogia fantástica, né? Ele diz assim que
a China é um oceano, né? Não é um lago, porque num lago, uma tempestade muito forte e avassaladora vai destruir tudo. E num oceano, não. As grandes tempestades avassaladoras no oceano são comuns, e, no entanto, o oceano permanece sendo um oceano. Isso me pareceu um recado muito direto no meio da testa do Donald Trump, dizendo que a China não é um país eco, mas sim a maior potência econômica do mundo e uma potência militar muito importante. Eu queria saber o seguinte de ti, aí em termos mais técnicos. O Estado chinês, a República Popular da China, o que se sente como sociedade? O país está preparado para encarar essa guerra comercial com os Estados Unidos? Como nação, a China se sente, digamos assim, em condições de levar esse enfrentamento à frente? Bom, eu acho que é uma questão muito profunda, né? Eu gostei o que você trouxe sobre esse conceito do oceano. Eu acho que diz muito sobre o pensamento chinês, né? Que às vezes soa meio poético, né? Mas é meio filosófico também, de como ver o mundo, né? Como ver que é completamente diferente do que os Estados Unidos vejam o mundo. Mas, claro, eu não vou dizer que não vai ter impactos negativos dessas tarifas, dessa guerra comercial, tanto na economia chinesa quanto outras questões, inclusive militares, né? Tem ameaças cada vez mais fortes que está vindo dos Estados Unidos sobre Taiwan e outros lugares que é muito grave. Então, a gente não pode, pensar que isso não é algo muito sério. Mas eu acho que na questão de se o país está sentindo preparado, eu acho que sim. Um pouco o que eu disse na última pergunta, na última resposta, é que isso não é só agora, né? Esse mês ou esses dias. Isso já vem acontecendo faz uns anos. Lembrando que no primeiro mandato do Trump já começou essa guerra comercial e a China aprendeu muita coisa através dessa experiência. Talvez no primeiro momento não estava tão preparado com as tarifas, sanções, lembrando a história de Huawei, a empresa que quase falhou, pelo menos internacionalmente, com essas medidas unilaterais. Mas desde então a China aprendeu muito para se preparar. E eu acho que uma coisa, acho que é importante lembrar, claro, os Estados Unidos é um grande parceiro comercial, mas também os Estados Unidos não é o único parceiro comercial da China. Só em termos mais concretos, as exportações chinesas para os Estados Unidos em 2023 representaram cerca de 2,8% do seu PIB. E é um número que vem diminuindo nos últimos anos, né? Em 2018 era 3,5%. Então está diminuindo. E se a gente vê o valor combinado de todas as exportações e importações, o comércio entre os países é mais ou menos 3,6% do PIB, que é significativo, mas também não é algo que vai determinar o futuro. E eu acho que o país está sentindo isso, que está preparado para enfrentar, mesmo se essas exportações vão para até zero, né, entre os países. Mas em termos de opinião pública, tem um consenso, acho que bem forte, que é preciso enfrentar os Estados Unidos, que a China tem a capacidade de resistir essa guerra comercial para defender o país. E eu acho que é interessante, porque nos últimos anos, inclusive, o texto muito famoso do Mao Tse-tung, de guerra prolongada, né? Eu acho que em português é guerra prolongada, tem sido uma referência, né? De como pensar nesse momento. Não é só um momento ou outro, uma tarifa ou outro, mas é uma espécie de uma guerra prolongada em vários termos. Tem comercial, tem um lado também de cultural, tem um elemento social, várias coisas, mas não é uma coisa para hoje, mas tem que enfrentar isso com calma, paciência chinesa também.
Perfeito. Miguel, rapidinho, apuntes também. A nossa queridíssima Yara Vidal, que é uma especialista em China e que está assistindo a gente, me informou aqui que o vídeo que eu assisti hoje, mais cedo, da Embaixada da China com o discurso do Xi Jinping sobre o oceano e o lago, foi uma fala recuperada pela representação diplomática, pela Embaixada da República da China, de 2018. Mas caiu como uma luva, tá? É perfeita. A fala dele cabe perfeitamente no momento atual, mas não foi uma fala direcionada agora ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É uma fala de 7 anos atrás. Eu sabia, mas não quis nem falar nada, não. Mas a embaixada divulgou agora, né? Então, de certa forma. Ou seja, passou por mim no dia da tarifa, eu imaginei que fosse uma manifestação da China, mas enfim, não era antiga. Tings, você acha que esses ataques agora que cresceram vindo dos Estados Unidos, né, são ataques violentos, é uma agressão, e a China não tinha feito nada para os Estados Unidos, né? Não tem nenhuma agressão da China contra os Estados Unidos, né? Pelo contrário, né, são países que comercializam, né? O Trump, ele é um demente, né? Ele trata o fato de você exportar para um país como você estivesse querendo enganar o país. Ele fala isso mesmo, ele xinga de esses pilantras que querem... Ele xingou o México e o Canadá. O México engana a gente, o México cheats, cheats enganar, o Canadá engana a gente. É um demente completo, né? Agora, esses ataques muito virulentos vindo do Trump, né, e agora não apenas na retórica, né, há ataques por tarifas, né, ou seja, para machucar, e fala isso, para machucar, para criar crise econômica na China. Você acha que isso muda a cabeça do jovem chinês, né? Politiza de alguma forma? Você acha que isso causa alguma mudança na cultura política do jovem, na maneira como ele vê o mundo, como ele está vendo a geopolítica? Como é que você pensa? Com certeza. E isso não é o primeiro momento, né? Isso tem crescido nos últimos anos. Uma coisa que, na real, tem um setor do público chinês que até gosta do Trump, no sentido que Trump ajudou a fortalecer o país, a China, né? Porque no primeiro momento, na guerra comercial, quando ele começou, no primeiro mandato, isso meio despertou uma consciência que, olha, os Estados Unidos não é nosso amigo. Claro, foi um pouco do acordo, desde o Nixon veio para cá, nos anos 70, né, de restabelecer relações e essa reforma e abertura, e como a China pode entrar no sistema internacional em vários sentidos. E era um pouco esse acordo, né? Ok, pode ser meio uma aliança tática, pode ser amigo, mas isso gerou com uma geração antiga, vamos dizer, os pais da juventude hoje, que os Estados Unidos realmente são nossos amigos, mas não é. Eu acho que essa juventude, nos últimos anos, vendo essas táticas, essas agressões, esses ataques, como você disse, que eu acho que perfeitamente podemos dizer que são ataques, despertou essa consciência de, inclusive, eu diria, uma consciência anti-imperialista. Isso é uma palavra-chave que eu acho que durante 40 anos, não sei, ninguém falava mais de império estadunidense durante esse período, mas agora voltou. Não estou dizendo que é todo mundo que está pensando nisso, mas sobretudo a juventude, né? Isso tem várias consequências. Por exemplo, como tem uma orgulho, uma confiança de ser chinesa que não existia antes. Por exemplo, você vai ver, ok, agora o Starbucks, o café de lá vai aumentar os preços. Então, tudo bom. Vamos comprar nas nossas cadeias nacionais. Não vamos assistir mais esses filmes de Hollywood. Vamos assistir esses filmes excelentes, cada vez melhores, de filmes chineses, né? Tem essa confiança que, claro, se expressa mais essa de o que a gente vai comprar ou não comprar, mas também tem uma consciência de tem um patriotismo, tem confiança de ser chinês, que cresceu já, essa geração cresceu um país já forte, que não depende só no Ocidente para ter essa sensação de podemos ter um direito de viver
no nosso próprio jeito, né? Eu acho que isso é claro. E com esse momento, não é só a gente pode ser melhor ou enfrentar os Estados Unidos, mas também vendo a decadência do próprio Estados Unidos, né? Muita juventude conseguiu ir para os Estados Unidos para estudar, para ver como a sociedade é. E eles decidiram de voltar, né? Eu acho que muitas gerações antigas era, vamos fazer tudo para ir para essa American Dream, né? Esse sonho americano. E agora a juventude diz, não é tanto, tem muita pobreza, tem muita violência, tem uma sociedade bem em decadência mesmo. Então essas duas coisas juntam para criar essa sensação na juventude. Então acho que a gente vai ver isso cada vez mais ainda agora com essa aceleração de ataques. Ô, Tinks, me diz uma coisa. Essa pergunta que eu vou te fazer agora, eu queria uma resposta pessoal, porque você é chinesa. Como você, não sei se você viu isso que eu vou falar agora, mas se viu, vai responder, se não viu, vai tomar conhecimento agora. Ontem, eu acho que foi a coisa mais absurda nessa história toda que eu ouvi, foi uma entrevista dada à Fox News pelo vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, que é um caipira, né? Ele é um caipira da cidade de Middleton, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. E na entrevista que ele deu à Fox, ele disse que estava de acordo com o que o Trump estava fazendo, porque os Estados Unidos simplesmente agora, ele se nega a ficar pegando empréstimo de um país de camponeses para comprar produtos que vão ser vendidos a camponeses. J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, chamou a China de um país de camponeses. Não tem nenhuma ofensa em ser camponês. Aliás, é muito nobre ser um camponês, cultivar a terra. Mas, assim, essa frase ela é tão deslocada da realidade que parece que o cara saiu de um hospício, né, de um manicômio, quando a gente sabe que a China, na verdade, tem um dos maiores programas espaciais do mundo, produz caças militares de sexta geração, tem a maior tecnologia do mundo em termos de comunicação digital, enfim, é uma insanidade. Você, Tinks, o que você diria para o J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos? Boa pergunta. Primeiramente, eu diria que a gente tem muito orgulho de ser um país camponês. A gente fez uma revolução liderada pelos camponeses. A gente só vive essa vida agora graças à luta dos camponeses e as camponesas. E hoje em dia ainda forma uma base da sociedade, da cultura. Eu cresci numa cidade, mas eu venho de uma família camponesa. Todo mundo, é só uma geração do campo, né? Ou ainda vive no campo, ou está voltando para o campo, porque também tem muitas coisas interessantes acontecendo no campo, sobretudo depois dessa campanha para enfrentar a pobreza no campo. Agora está sendo uma revitalização rural, é muito interessante. Então, o motor da sociedade ainda fica no campo, a gente tem muito orgulho. Mas, claro, eu acho que J.D. Vance tem uma visão que é completamente, sei lá. Eu acho que nos Estados Unidos eles estavam felizes quando a gente só produzia as coisas mais básicas, né? Tipo asas, sapatos baratos ou xing-lingues, como vocês falam em português, né? No Brasil, que eu acho um pouco problemático, mas enfim. Mas agora, na real, por que ele está sendo tão amaciado? É porque a China não é mais esse país, né? Quando a gente está disputando no campo de autotecnologias, inteligência artificial e tudo mais, é nesse momento exatamente quando eles dizem não pode, você não pode fazer isso, né? Volta para o campo, volta para produzir esses produtos baratos, e, tipo, cala a boca. Mas isso não existe mais, a gente não vive nesse mundo, né? E eu acho que a J.D. Vance tem falado coisas interessantes, né? Sobre a necessidade de reindustrializar o país, que a gente claramente viu esses últimos anos, né?
Eu acho que tem um setor da sociedade, inclusive o JD Vance, que está vendo, olha, foi um grande erro para exportar todos os nossos fábricas, esse setor de produção mesmo, né, para a China. Agora a gente não tem nada, a gente tem que reindustrializar. Eu acho que eu diria para ele, vai fazer um plano, porque eu não vejo a possibilidade agora, não tenho nenhum plano, porque a reindustrialização necessita um Estado forte, com um plano forte do Estado, mas não vai ser resolvido no campo do mercado livre, não sei o quê. Então, para ele, eu diria, vai focar nisso. E boa sorte com esse plano. Perfeito. E lembrando ao J.D. Vance que é na República Popular da China que são fabricados inúmeros itens de aviônicos utilizados, por exemplo, nos caças F-35 da Força Aérea dos Estados Unidos, os caças mais avançados já produzidos no mundo. Boa parte dos itens de aviônicos mais sensíveis são produzidos com tecnologia chinês, enquanto ele, no mundo dele, está achando que a China ainda vive de colheita ou mesmo de produzir sapato, como a Tinks diz. Os caras vivem num mundo paralelo. Miguel. Eu nem acredito que o Vance pense que a China é um país camponês, porque ele é outro demente, né? Juntamente com Trump, eles não têm cuidado na fala, né? É uma coisa que é chocante, Tinks. Por exemplo, o Trump ontem, ele numa coletiva, nem foi coletiva, num discurso lá para um público, ele falou uma coisa tão horrível de falar, né, que o mundo inteiro ficou em choque, né? Ele disse que os países estavam se arrastando, vindo para falar com ele, para puxar o saco dele, para pedir, pelo amor de Deus, para baixar as tarifas. E ele fala isso rindo, uma cara assim como se estivesse querendo se comprazendo e humilhar os países. É claro que você tem países pequenos, com economias mais vulneráveis, tipo o Vietnã, por exemplo, que depende muito mais dos Estados Unidos do que a China, que conseguiu reduzir o comércio com os Estados Unidos. O Vietnã não, o Vietnã depende, segundo eu li, quase 30% do PIB do Vietnã, dependendo do comércio com os Estados Unidos. Então, a sociedade vietnamita ficou em estado de choque, porque os Estados Unidos impôs uma tarifa de 48% contra o Vietnã, inicialmente até maior do que contra a China. Né? Agora a China é campeã global de tarifa do Trump, né? Mas, então o Vietnã, ele fez esses sinais, né? Agora imagina a humilhação, né? A humilhação da elite, não só da elite, do povo vietnamita, né? Com o povo orgulhoso, venceu uma guerra contra os Estados Unidos, de ver um presidente dos Estados Unidos falar assim, não só o Vietnã, todos aqueles países, a Camboja, Tailândia, Indonésia. Esse tipo de atitude, de postura, é que todo mundo está entendendo que vai criar uma mudança cultural política também, e que a China acaba ascendendo, né? Porque a China tem uma linguagem diplomática muito sofisticada e tudo. Ninguém imagina o Xi Jinping falando uma coisa dessa, humilhando outro país. Você acha que no final desse processo, quem sai ganhando, quem sai perdendo, o que a China, como é que o Sul Global, como é que o mundo vai se reorganizar depois desse dia do terror, né? Que foi um dia de terror comercial, dia de humilhação internacional contra o mundo inteiro. Como é que você acha que o mundo vai se reorganizar depois disso? Eu acho que a primeira coisa é que porque o primeiro discurso que Xi Jinping fez, né, só para comparar como essas formas de lidar com o mundo é tão diferente, né, entre a China e os Estados Unidos. O primeiro discurso ele fez desde esse dia de libertação, né, e foi numa conferência com países vizinhos, e claro, com os países asiáticos, e o Xi Jinping fez, o que ele enfatizou era vamos construir uma comunidade de futuro compartilhado, né? Com essa questão de como ser vizinhantes
vizinhos dos nossos países amigos e tudo mais. Então, eu acho que é bem sutil, mas diz algo, né, de como essas propostas para o mundo, essa visão do mundo é completamente diferente, né? Eu acho que, claro, nesse momento, como a gente começou na nossa conversa, tipo, eu acordei com mais sanções, mais tarifas ainda, eu acho que é muito numa situação tão instável, ninguém pode realmente prever o que vai ser esse impacto para o que a gente está chamando uma nova ordem mundial, né? Porque a cada minuto surge uma nova tarifa, e o mundo está correndo para responder. E eu entendo que cada país tem que lidar com suas próprias contradições e limitações. Não é todo mundo que é como um país como a China que pode enfrentar e ou tem um desejo político para enfrentar os Estados Unidos com uma resposta mais forte. Eu acho que uma coisa que é importante, que é simbólico, é que a China, como um país do sul global, tem mostrado sua capacidade e a disposição de enfrentar os Estados Unidos. Então, pelo menos nessa altura, tem uma possibilidade, não sei se é polo, mas tem pelo menos um poder que está sendo disposto para fazer isso, para enfrentar essas táticas de bullying, não sei, coerção, unilateralismo, esses ataques, né? Tanto contra os inimigos dos Estados Unidos, quanto com seus amigos, né? A gente sabe o dito famoso do Kissinger, que é muito mais, é ruim ser amigo, é ruim ser inimigo dos Estados Unidos, mas é muito pior, é fatal ser amigo dos Estados Unidos, né? A gente está vendo isso agora. Então, eu acho que tem alguma importância em termos dessa nova ordem mundial que a China está tomando uma postura bem forte. E a gente pode também, não sei se conversaram já sobre as medidas, respostas concretas da China, mas a gente pode discutir isso, porque acho que tem dois lados, tem os contramedidas, mas também tem uma postura mais de como a China está falando e respondendo nos discursos também, que eu acho que eu já ouvi de outros companheiros e amigos de outros países que tem também, talvez em outros países, que bom que pelo menos tem a China que está tomando uma postura forte, e vamos ver, mas eu acho que é difícil prever. Eu acho que tem coisas que podem acontecer. Por exemplo, a China não é só a China, mas muitos países do sul global vêm construindo essas plataformas, essas instituições multilaterais. Pode ser seja o que é chamado RCEP, né, o Pacto Comercial entre os países da Ásia, Pacífico. Tem, claro, o Nova Rota da Seda, tem outros parceiros como no ASEAN, com a Rússia, com BRICS, etc. Então, pode ser que cada vez mais tenha um impulso para fortalecer essas alianças, essas alternativas comerciais. A gente pode também ver uma crescente polarização que vai afetar outras áreas, não só na área de economia ou comércio, né? E pode ser coisas de tecnologia, tanto na esfera de academia, né? A gente já está vendo isso, quanto os ataques contra os professores, de tipo, origem chinesa, etc., ou até confrontos militares. Espero que não, né? Então, a gente só vai saber com um pouco mais tempo. Muito bem. Tings, a gente está chegando aqui ao final do programa. Agradeço muito a sua participação. Vou te convidar mais vezes, que a gente está vivendo agora esse momento muito interessante, né, da geopolítica, e a China ela é uma referência, né, para o sul global, porque finalmente os Estados Unidos encontrou alguém à altura. Finalmente, né? É tipo a gente, durante essas décadas todas, Henrique, era aquele bullying, né? Aquele bullying na sala de aula que dava pancada em todo mundo, né? Aí, de repente, entra um aluno novo na sala, um grandão que acabou a brincadeira,
né? Tins, muito obrigado, então, por ter dado essa entrevista aí. Um forte abraço e bom dia para você. Obrigado, Muito Tim. obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau.